Olá, queridos irmãos e irmãs. Presbítero, eu não tenho mais desejo pela minha esposa. Eu não amo mais aquela mulher com quem eu me casei. Presbítero, meu marido, ele é violento comigo, ele está me traindo. Queridos irmãos, quais são os casos em que a Bíblia permite um casal se divorciar? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje o nosso tema é divórcio. Nós vamos analisar biblicamente quais são os casos em que a Bíblia permite um casal se divorciar e em que casos a Bíblia não permite o divórcio. Isso é muito importante. Então, se você gosta desse assunto, quer aprender mais sobre ele, vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender com profundidade mais trechos sobre isso na Palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: eu tenho muitas dúvidas sobre em que casos a Bíblia permite o divórcio. Eu já ouvi pessoas falando que é somente em caso de traição, mas fico pensando, e se uma mulher for agredida pelo marido, ela teria que permanecer casada com ele sofrendo? Será que Deus apoiaria isso? Você pode nos ajudar a entender essa questão? Obrigado, querida irmã. É um assunto bem polêmico, bem profundo assim, biblicamente, mas a sua dúvida vai nos ajudar a trazer luz sobre ele no estudo de hoje. E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Lembrando, não existe dúvida boba, divida as suas dúvidas para que haja o seu crescimento e também de outros irmãos. E já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, porque o estudo de hoje está muito interessante. E eu começo com um texto muito interessante para fazer a nossa introdução, de Deuteronômio 24, a partir do versículo 1. Olha que interessante, o Antigo Testamento fala pouco a respeito do divórcio, mas nós temos esse texto que diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e aí o texto continua. O que eu quero focar com você aqui nesse início? Nós temos ali, dentro de Deuteronômio 24, algumas orientações para proteger mulheres que eram muitas vezes deixadas pelos maridos sem um motivo correto diante de Deus. E esse texto aqui, ele era a base de alguns ensinos de rabinos importantes daquela época. Então, durante séculos se discutiu o que seria esse trecho do texto que nós lemos, achado coisa indecente nela, na mulher. Alguns interpretavam que qualquer motivo seria válido para um divórcio. E nós temos aqui nesse grupo da escola do rabino Hillel, que achava então qualquer motivo que o homem achasse ali poderia ser um motivo para se divorciar. E outros acreditavam que somente o adultério era um motivo válido. E aí nós temos aqueles da escola do rabino Shammai. Então a gente observa que existia muita controvérsia, desde lá do Antigo Testamento até nos tempos de Jesus, a respeito de que motivos dariam base legal diante de Deus para que um divórcio acontecesse. E foi exatamente buscando respostas e também experimentando Jesus que os fariseus o provocam sobre esse tema. Jesus então traz algumas luzes interessantes sobre casamento e sobre os casos em que a Bíblia permite o divórcio. Observe bem o que os fariseus perguntam a Jesus em Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar, está falando de divórcio, a sua mulher por qualquer motivo? Então observe que aqui os fariseus vão buscar ali naquela escola do rabino Hillel essa ideia. Jesus, pode por qualquer motivo um homem repudiar a sua mulher? E nós vamos ver a partir de agora o que Jesus ensinou então sobre casamento e divórcio. Queridos, é nesse momento que você precisa se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal busca trazer Bíblia pura para a sua reflexão e crescimento. Inscreva-se agora, todos os dias às 15 horas, estudo novo aqui no canal para o seu crescimento. Mateus 19, versículos 4 e 5, Jesus diz o seguinte: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Queridos, nesse embate aqui com o fariseu, Jesus ensina primeiramente o seguinte: que o casamento foi criação de Deus e é entre homem e mulher.
E é importante que você entenda essas lições de Jesus e fique comigo até o final do vídeo. Por quê? Eu vou falar hoje, por exemplo, se caso de violência, se tem versículo bíblico que permite esse tipo de divórcio. Então, não perca, veja todo o argumento. O casamento foi criação de Deus e é entre homem e mulher. Jesus começa então a trabalhar alguns aspectos. Mais um, Mateus 19,6. De modo que já não há mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus então ensina ali que o casamento foi pensado para não acabar. A união que existe dentro de um casamento entre um homem e uma mulher foi originalmente pensada por Deus para ser até que a morte os separe. Não temos de forma alguma ali Deus, querendo ou desejando um término de um casamento. Mas Jesus diz mais em Mateus 19,8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar, se divorciar da vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus ensina aqui? Que o divórcio foi permitido na lei de Moisés por causa do coração duro do ser humano. Mas, queridos irmãos, o divórcio não é um padrão de Deus, ensina Jesus. O padrão foi a união em um casamento permanente que só poderia ser terminado com a morte. É até o fim. Era de forma plena, total. Então Jesus aponta já aqui para a miserabilidade do coração humano. Ou seja, vocês se divorciam pelo fracasso que o pecado causou na vida de vocês. Por dar voz ao pecado, seja de um ou seja das duas partes. Mas Jesus, queridos irmãos, não era um alienado. Jesus não era alguém que não reconhecia as dificuldades humanas. Por isso ele vai tratar aqui a respeito de um dos divórcios que são permitidos na Bíblia, que é em caso de adultério. Então observe bem na sequência o que Jesus responde em Mateus 19,9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Queridos irmãos, Jesus então coloca aqui que a questão das relações sexuais ilícitas é então o principal caso que vai permitir um divórcio. E aí, contrapondo, melhor dizendo, o ponto dos fariseus, ele vai mostrar então que não é qualquer motivo que pode haver ali um divórcio permitido pelo Senhor, ok? Não temos registros de Jesus tratando de outras possibilidades para o divórcio. Ele falou apenas sobre adultério, o que parece indicar que era uma resposta apropriada àquele contexto, e não uma ideia de que não existiam outros motivos. Observe bem, isso é importante. E por que você fala isso, presbítero? Porque depois nós temos Paulo tratando sobre o tema divórcio e dando mais possibilidades bíblicas para um divórcio acontecer. Então nós compreendemos a fala de Jesus Cristo como uma fala apropriada para aquele contexto, e Jesus não estava ali dando uma aula sobre todas as possibilidades, os detalhes de todos os casos possíveis de um divórcio dentro ali de um relacionamento de casamento. Isso é importante a gente entender, ok? Porque alguns insistem que apenas o adultério, é um caso que é aceitável, mas nós temos outros textos bíblicos que vão nos dar aqui uma ideia mais ampla. Então quero fechar esse ponto aqui, dizendo que Jesus estava tratando um tema ali, querendo contrapor então os fariseus, mostrando que o principal motivo, o adultério, era aceitável e que os outros eram passíveis aí de algum tipo de conserto, de algum tipo de construção, de restauração. Mas, queridos irmãos, observe bem que nós vamos avançar aqui na Bíblia e ver que Paulo vai trabalhar o tema abandono como um caso permitido de divórcio. E é aqui que eu quero pedir a você que preste bem atenção nesse aviso. Se você gosta de estudar a Bíblia com profundidade, estão abertas as vagas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Queridos, Bíblia pura, começando de Gênesis, analisando dessa forma aqui, com maior profundidade ainda, acesso direto comigo lá no WhatsApp para tirar dúvidas. Se faz sentido para você entrar num curso como esse, aqui no primeiro comentário tem mais informações para você, tá bom? Olha só,
O apóstolo Paulo, quando tratava em uma de suas cartas a respeito de pessoas que se converteram e se tornaram cristãs, ele abriu uma nova possibilidade ali para um caso de divórcio. Observe bem o texto de 1 Coríntios 7,15, que diz o seguinte: mas se o descrente, é importante observar aqui, se o descrente, então ele está falando de uma relação aqui, onde um é crente, ou seja, se converteu, e o outro é descrente, né? Então é um caso aqui de um casamento que já existia antes da conversão. Um deles se converteu. O descrente, então, ele quer agora se apartar. Então essa palavra apartar-se aqui era muito utilizada em termos de divórcio. E diz Paulo que se aparte. Então que vá embora, que deixe a relação. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, né, que foi abandonado, nem a irmã, ok? Deus vos tem chamado à paz. Queridos irmãos, é muito importante aqui uma observação. Esse não é um caso em que o apóstolo incentiva o divórcio. Porém, o apóstolo ele é realista. Existem casos em que o abandono do descrente é tal que não há como o casamento se manter em pé. Queridos irmãos, pense comigo aqui. A pessoa está numa relação e de repente ela se converte ao Senhor Jesus Cristo. E a outra parte simplesmente decide não continuar o casamento. Ela simplesmente chega e diz o seguinte: olha, para mim não dá mais, eu não quero, eu estou saindo de casa. O que irá fazer a parte que foi abandonada? Não há o que fazer, ela pode até orar, conversar, mas existem casos em que o descrente ele quer se apartar de todo jeito. Então Paulo diz que se aparte, não fique então sujeito aqui a servidão, o irmão ou irmã. É uma permissão, uma concessão além daquela de adultério que foi colocada pelo Senhor Jesus Cristo. Então é importante entender essa dinâmica dentro da Bíblia que busca compreender as questões de uma forma realista. Mas e nos casos de violência? Você já leu algum versículo que fala que pode divorciar em caso de violência? Queridos irmãos, de fato não tem. Mas e quando então uma mulher, por exemplo, que é o mais comum, sofre violência física ou até mesmo psicológica do marido? Queridos, algumas pessoas têm aconselhado, por exemplo, mulheres que sofrem violência do marido a permanecerem casadas com o argumento de que não existe previsão para esse tipo de divórcio na Bíblia. Então, dizem alguns pastores o seguinte: essas mulheres deveriam aguentar, tem que ficar casada até o fim, mesmo apanhando, mesmo sofrendo violências dos mais diversos graus e tipos. Eu quero dizer uma coisa a você, eu não concordo com essa posição. Muitos teólogos têm defendido, e eu concordo com eles, que o uso da violência está enquadrado no caso de abandono, que foi abordado por Paulo no texto de 1 Coríntios 7,15, que nós acabamos de estudar anteriormente. E de fato, queridos irmãos, isso faz muito sentido. Essa seria a fase mais drástica do abandono, ou seja, o cônjuge, um deles, simplesmente abandona tudo o que deve haver em um casamento e chega ao cúmulo da agressão, seja ao cúmulo de bater, de espancar, de violentar muitas vezes a outra parte e até mesmo ali de prender, de proibir certas coisas. Enfim, é um caso drástico. Então, nesses casos de violência, eu penso que o divórcio está, sim, totalmente amparado e permitido pela Bíblia, além de ser algo necessário para a proteção da pessoa agredida. Não faz nenhum sentido, queridos irmãos, que Deus queira que alguém que está sofrendo violência ou mesmo perigo de morrer nas mãos de um marido que é um bandido porque faz isso, somente bandidos têm atitudes como essa, não faz sentido que Deus queira que a pessoa permaneça nesse tipo de situação e até mesmo morra só para manter o casamento. Então, queridos irmãos, adultério, abandono e violência são 3 casos em que a Bíblia permite o divórcio. Mas, presbítero, e aqueles casos em que acabou o amor? Eu não amo mais. Eu não gosto mais dele ou dela. Eu perdi o encanto. Eu não tenho mais desejo. A vida sexual não está mais boa. E aí, etc, etc, etc. São outros e outros e outros motivos em que as pessoas se apegam para pedir o divórcio. Queridos irmãos, a palavra aqui é importante. Não temos mais nenhuma outra previsão bíblica para o divórcio, além dessas que eu citei a vocês. Assim, tirando esses casos claros e drásticos onde a Bíblia permite o divórcio por conta de um coração duro, violento, incrédulo de uma das partes,
ou até mesmo das duas em alguns casos, nós devemos tratar os outros casos como casos onde é possível trilhar o caminho da reconstrução do relacionamento. Acabou o amor. Essa é uma desculpa que muitos utilizam. Isso deveria ser motivo, então, para uma luta, para os dois se unirem em oração, para uma busca de uma restauração. Não devemos ter em mente que qualquer caso é motivo para divórcio. Os casos em que a Bíblia não aprova devem ser analisados cuidadosamente para que o caminho da luta pelo relacionamento e pela restauração aconteça com muito amor e respeito com a ajuda de Deus. E claro, queridos irmãos e irmãs, casos que fogem a todos esses casos que nós temos previstos, devem ser estudados com muito carinho, devem ser pensados, devem ser analisados. Inclusive, você pode utilizar aí o seu pastor para te ajudar a isso, porque às vezes tem casos que fogem muito aos exemplos bíblicos e precisam ser analisados. Mas, em tese, são esses os casos principais que 99,9% das pessoas questionam e perguntam aí o que acontece nos relacionamentos, e você tem agora então a base bíblica para compreender essa questão. Espero que você tenha gostado do pequeno estudo de hoje. Inscreva-se aqui no nosso canal. Fico por aqui, vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento cristão. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.